Sejam bem-vindos a mais uma temporada do nosso Pod Médico. Estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo relevante para você. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com um jovem Roberto Forti, né? Ele é estudante de medicina e empreendedor, né? Conversa um pouco sobre você aqui pra gente. Bem-vindo. Estou muito Bem-vindo, feliz que Roberto. você está aqui com a gente e vamos conversar tudo sobre um pouco de você, a tua experiência e as dicas que você pode dar pra gente. Roberto, eu já vou te adiantando que essa temporada é uma temporada muito aguardada. Muita gente pede para a gente, tanto no Instagram quanto no direct dos nossos Instagrams pessoais. Leva algum estudante de medicina, vão falar sobre carreira médica, empreendedorismo. Então, você está sendo aguardado nessa temporada. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Acho ótimo poder compartilhar um pouco da história e conversar com os acadêmicos de medicina. Eu sou Roberto, sou natural de Goiânia, me mudei para São Paulo mais novo. Primeiramente, eu vim para competir, eu corri de kart, depois corri de carro. E aí, com 18 anos, decidi encerrar a carreira e fui fazer medicina. E na época era uma grande dúvida, né? Eu sempre gostei muito do mundo de negócios, de empresa. E meu pai sempre falava muito para mim, pô, faz medicina, é uma carreira legal. E eu também gostava pra caramba, então sempre foi uma grande dúvida que eu tinha entre fazer medicina ou ir para o mundo de empresas. Na época eu pensava muito em fazer INSPER, para fazer administração e seguir essa carreira. E depois de pensar muito, decidi fazer medicina, mas não foi muito diferente. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já vi, vamos dizer assim, algumas dores que tinham ali e decidi pegar essas dores para empreender e começar minha carreira de empreendedorismo aí. E aí foi só o começo, aí diante da minha carreira na faculdade, fui criando algumas outras coisas, algumas coisas que eu via meio defasado, eu tentava empreender de alguma forma em cima dessas coisas para estar criando soluções e, consequentemente, estar criando possíveis negócios ali. Perfeito. E onde você faz a faculdade hoje? Eu faço na Unicid, Universidade do Estado de São Paulo. Qual período? Eu estou no sétimo período agora. Perfeito. E é muito novo, né? Você tem qual a sua idade? Tenho 21. É 21 anos, já é empreendedor, né? Então, mas a gente vem de uma geração, né, que está sempre ali empreendendo. E hoje a gente sabe que o médico, ele não é apenas médico, ele não desenvolve apenas a profissão da medicina, Hum. mas ele empreende e é um empresário também, né? É, Desde mas quando vai abrir a sua clínica já é mas é uma coisa que o médico peca muito também, né? verdade. Porque a gente vê muito médico que acaba. O pessoal até fala, médico sabe ser médico, né? Às vezes não sabe ser empreendedor, né? E aí Empreendedor. acaba tendo problema, né? Cara, eu acho que hoje a gente vem numa crescente na medicina quando a gente se fala de faculdade muito grande. Então, eu acho que como outras profissões, vai chegar um momento que não sei quando, né, e quando que vai acontecer isso, mas eu acho que é um mercado que tende a saturar como os outros já vêm enchendo de bastante profissionais. Mas é inegável que ainda é uma profissão muito boa em todos os aspectos, quanto vaga de trabalho, quanto remuneração, mas eu tento me blindar um pouco da saturação que a medicina pode ter no longo prazo. E não só isso, mas porque eu gosto também do mundo de negócio, gosto de empreender, gosto de empresas, de fazer negócio. Muita gente fala, pô, você gosta de empreender e criar coisas simplesmente para se blindar de uma possível saturação da medicina ou porque você gosta? Cara, eu acho primeiramente, que eu gosto muito, mas é inegável também que a gente pensa um pouco em se blindar de uma possível saturação do mercado no longo prazo. E eu acho que a gente não pode ser hipócrita, também tem que pensar no lado financeiro da coisa, né? É inevitável que a medicina te dá uma remuneração muito legal, Sim. mas até quando que a gente vai ter essa remuneração legal no longo prazo, visando que tem tanta faculdade de medicina abrindo aí, tantos estudantes de medicina formando? Claro que eu acho que por um profissional bem qualificado, Sempre vai ter espaço para sempre ele. vai ter espaço. A gente sabe que tem muita faculdade aí que está formando muito médico ruim, e para médico bom, acho que sempre vai ter espaço. Mas não só por isso, mas também porque eu gosto pra caramba desse mundo de empreendedorismo, de empresa, enfim. Eu encaro como um planejamento de carreira, né? E esse planejamento de carreira deveria ser adepto por todos os estudantes. Mas, para não passar batido, para não esquecermos de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Sarra, do Grupo Fleury, e a SciTech também. Sem eles, não seria possível estarmos aqui conversando, levando conteúdo, conhecimento para vocês. Mas, diga aí, é difícil, Roberto, fazer essa conciliação do estudo com o empreender, como é esse jogo? Muita gente me pergunta isso, assim, pô, como você consegue conciliar a faculdade de medicina e uma faculdade Que é uma faculdade difícil, né? difícil? Tem muita prova, muita matéria, É, muita requer coisa, muito. muita atenção, foco.
Com certeza. Muita gente me pergunta, pô, mas como é que você consegue? Eu tenho algumas empresas girando hoje, né? E como você consegue conciliar isso, conciliar as demandas que as empresas têm com a faculdade de medicina? Eu vou falar um pouquinho depois sobre Harvard também, que foi um fato que me demandou bastante tempo para conseguir que isso deixasse de ser um sonho, se tornasse realidade. Eu costumo falar que assim, quando você meio que quer uma coisa, meio que você vai conseguir. Quando você quer, você consegue. E eu acho que eu tenho eu levo muito essa frase comigo, porque hoje eu faço uma faculdade de medicina, ela é PBL, eu não sei se todo mundo conhece, mas um método de estudo, que ele é um método de estudo em espiral. Então, a gente não tem todos os dias e todas as manhãs, todas as tardes preenchidas de aulas e de alguma demanda em relação à faculdade, estar no hospital, em algum ambulatório, enfim, alguma UBS. Então, a gente tem, sim, tardes e manhãs vagas. E, querendo ou não, nossa rotina ali na faculdade, ela acaba 4, no mais tardar 5 da tarde, e começa 8 da manhã, normalmente, alguns dias 7:30. Então, muita gente fala, pô, não tenho tempo. Eu falo, cara, se você quiser, você tem tempo. Dá para você ajustar alguma coisa ali e ter tempo. Pô, não tenho tempo para uma energia total em outra coisa fora da faculdade. Pô, arruma um sócio que está disposto a fazer isso e você vai tentando conciliar as coisas por trás e a hora que você conseguir estar presente, você está ali, você ajuda ele no final de semana. O que eu falo assim, quando você quer fazer acontecer o negócio, você arruma tempo. Porque, cara, a gente arruma tanto tempo para coisas fora da faculdade, né? Talvez para sair para jantar com alguém que você queira sair, para ir para uma festa, você arruma tempo. Então, ao invés de talvez você fazer essas outras coisas e você conseguir demandar esse tempo para uma coisa que você tem interesse, no meu caso, é empreender, é ter outros business por fora da faculdade, a gente arruma tempo. Isso é inegável. Então, é difícil, é bastante difícil. Tem dia que eu fico até 11, meia-noite na frente do computador em casa, depois que eu saio da faculdade, tenho que estudar, né, tenho que passar coisas da faculdade em dia, quando eu termino, eu ligo pro meu sócio, falo, pô, o que tá faltando fazer? Já fez isso, não fiz, tal. Ah, amanhã só tem aula 9 da manhã, acorda às 6, das 6 às 9, que é a hora da minha aula, eu entro para a biblioteca da faculdade, não necessariamente estou estudando uma coisa da faculdade, mas estou adiantando. Então, acho que tudo se resume assim, quando você quer, você faz acontecer, sabe? É difícil, demanda tempo, demanda. Mas quando a vontade é superior ao tempo, você consegue encaixar ela ali. Mas esses seus sócios são estudantes também, da sua idade, ou são pessoas mais velhas? Em uma das empresas que eu tenho, um dos meus sócios é da minha faculdade e o outro já é médico, já é formado. Quantas empresas você tem rodando hoje? Hoje a gente tem 2 empresas rodando. Até introduzindo um pouquinho o que são essas empresas, a minha história começou o seguinte. Quando eu entrei na faculdade de medicina, no meu primeiro semestre, estava rolando uma repercussão muito grande nos grupos da faculdade. Pô, a gente precisa fazer jalecos para começar as aulas, não tem jaleco, onde compra jaleco, como é que vamos fazer isso? Um dos princípios do empreendedor é ver a dor e ver a oportunidade ao lado. E aí eu peguei e falei, cara, todo mundo fazendo aquelas perguntas, onde que eu vou comprar jaleco? Precisava de jaleco, faltava 4 dias para começar a aula, ninguém sabia de jaleco, nem nada. Daí uma veterana da faculdade, ela entrou no grupo e falou, ó, dentro da faculdade tem uma Uma loja de uma jalecos. lojinha que vende jalecos. Aí o pessoal foi lá, eu acho que era R$119,90, 109,90, não sei. O jaleco só que não era bordado. E uma das pessoas que foram na faculdade comprar, mandou um áudio no grupo falando, pô, o jaleco é muito ruim, tudo amassado, o tecido é ruim. Falei, cara, quer saber? Eu vou dar um jeito nisso. Eu peguei uma tarde, sentei em casa, liguei em 50 mil, modo de falar, 50 mil fábricas no interior de São Paulo, em São Paulo e tudo, fui contando valores, contando valor, contando valor. E claro que eu precisava de jaleco já bordado. E aí eu comecei a cotar valores e falei, cara, essa fábrica aqui, tinha uma fábrica que estava me entregando na época por um valor muito bom, já abordado. Eu peguei esse valor, coloquei um percentual de lucro em cima, falei, ó, eu consegui uma fábrica aqui que produz jalecos, de um amigo parceiro, e realmente era. Eu posso cuidar disso para vocês. Pô, eu quero. Mandei meu Pix, em um dia pingou mais de R$1.000 de jalecos. E aí eu fiquei vendendo isso durante uns 6, 7 dias. Foi um lucro bem significativo. E eles me entregavam em 2 dias, já bordado. Era uma fábrica no interior de São Paulo. Eles tinham um transporte que vinha toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira eu vi uma sacolada de jaleco para mim. E aí foi entrando turma de outros semestres, aí já me conheciam. Eu meio que quebrei a loja na faculdade. Só que chegou um momento que isso parou. Porque a faculdade pegou meu esquema, conseguiu fazer dentro da faculdade, começaram a vender lá, fizeram um puta marketing, e a lojinha minha, que era tipo meio que online, eles conseguiram reproduzir igual dentro da faculdade. E aí a demanda foi toda para eles.
E aí eu falei, cara, agora eu preciso criar alguma outra coisa. Não dá pra ficar parado. E aí foi a época que eu comecei... Eu entrei na faculdade sabendo que eu queria cirurgia plástica. E aí foi a hora que eu entrei na faculdade e falei assim, eu vou começar a acompanhar uns médicos para ver como é que é, se eu realmente gosto disso, se eu realmente me interesso por tanto cirurgia plástica. Eu tinha um primo que estava fazendo cirurgia plástica, ele me inspirou um pouco a fazer também, e eu gostava muito da rotina do cirurgião plástico, eu gosto muito de marketing, eu vi que o cirurgião plástico é um cara que faz bastante marketing, e eu gostei muito desse meio. Eu falei, cara, eu vou começar a acompanhar uns caras. E aí foi. Eu fui batendo de porta em porta, posso fazer uma cirurgia sua? Posso. Aí comecei nos mais iniciantes, e estando no meio ali, fui conhecendo os grandes caras da cirurgia plástica de São Paulo, e eu cheguei a acompanhar caras como o Eduardo Facchiani, que é um cara hoje muito bem renomado no mercado, o Frederico, que é o cara que eu tô hoje, que me abraçou super até, um agradecimento especial para ele aí, e entre outros vários. E aí eu cheguei para esses caras e falei, ó, tem muita gente na faculdade que me pergunta como que eu tô conseguindo estar ao lado de caras tão grandes como vocês. A gente poderia fazer uma parceria aqui, onde eu traria semanalmente alguns alunos. E aí, um deles foi o Paulo Rubens, até obrigado pro Paulo também por ter aberto essas portas. Fiz uma parceria e toda semana ele manda a agenda dele e eu mandava estudante para ele. Uma espécie de mentoria. E aí eu cobrava para as pessoas estarem dentro do grupo, aonde eu forneço, esse grupo roda até hoje, aonde eu forneço estágio. Então a pessoa ela paga uma mensalidade e toda semana ela tem cirurgias que ela pode assistir. Né? E um grupo desse esse grupo tem quantas pessoas hoje? Hoje nós estamos com 283 alunos. É um grupo que vem crescendo. E aí eu peguei e coloquei essas pessoas dentro desse grupo, elas pagam mensalidade para estar ali. Ah, mas como é que você faz? Aí a gente tem uma mentoria paga, que eu falo assim, se você quer sair do grupo e se virar sozinho, a gente tem uma mentoria, a gente ensina como que eu consegui esses estágios, como que eu fiz isso. E aí vai girando. Perfeito. Empreendedorismo. Tá certo, tá certo. Estou encantada com todo o processo. E é isso, é enxergar a oportunidade, arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? É porque essas coisas assim de que a gente tava falando de gestão, de empreendedorismo, infelizmente na faculdade de medicina ninguém aprende isso, né? Isso não existe isso, né? E aí o médico ele sai muito cru, né? Aí para montar um consultório, para fazer a parte de marketing, que antigamente não Gestão de existia. pessoas é algo que Antigamente existe não no meio do existia isso. caminho. Hoje é essencial, né? Hoje como eu sou jovem ainda e tô com no meu consultório minhas coisas, mas assim, eu tô sofrendo um pouco ainda porque eu não tenho nenhuma uma mentoria, não tive uma mentoria, não tive nada, não aprendi isso na faculdade, conhecimento nenhum. E aí você vai aprendendo um pouco na marra, né? Aí entra a assessoria do lado, que a Milena é minha assessora e acaba me ensinando, me mostrando essas coisas, mas não é fácil, não é fácil. E é por enxergar essa necessidade e essa falha que existem bons profissionais, mas que eles não conseguem se mostrar no mercado. Eles são bons no que fazem, no consultório, em entregar resultados nos procedimentos, mas as pessoas precisam saber disso. E como é que as pessoas sabem disso? Se posicionando, e muitos não sabem se posicionar hoje no mercado. Mas aí está vindo uma nova geração, uma geração diferente. No seu tempo, tudo era muito difícil. Para você chegar onde você chegou, você sabe o caminho que você percorreu. Né, e a oportunidade também que você teve. Mas hoje, as pessoas elas têm muitas oportunidades. Não existe a escassez que tinha no seu tempo. Então, a gente enxerga isso no mercado e essa remodulação também no perfil dos médicos que estão sendo formados. Mas isso é o que ele fez aí. Na minha época não tinha isso, né? Então, você chegar e ter um grupo, você conseguir acompanhar um cirurgião. Digital também, né, Roberto? Você conseguir acompanhar um cirurgião que você sempre quis. Você não tinha acesso, eu não tinha acesso a isso, né? Então, através acho que pelo seu grupo você consegue. Pronto, o Frederico que você falou aí. Deve ser uma entrega da sua mentoria. Mas qual é esse ponto de contato? Você entra em contato via WhatsApp, via redes sociais? Eu costumo falar assim, quando a gente bate um papo com o aluno, que eu não gosto muito dessa palavra método e metodologia, porque eu acho que tem várias formas de você chegar não só no sucesso, mas de você... Cara, você quer comprar um iPhone desse, eu acho que tem inúmeras formas de você conseguir comprar um iPhone, não existe uma metodologia, um método para você comprar um iPhone. Então, eu costumo falar assim, tem inúmeras formas para você conseguir um estágio. Vários caminhos te fazem chegar. Desde você estar aqui, ali está a secretária dele. Eu falo, você poderia falar com ele, eu falo com o seu estudante, que entra em contato com a secretária, desde você mandar uma mensagem no Instagram dele, diretamente para ele, desde você mandar um e-mail. E assim, eu Roberto, já consegui estágios, desde falando com a secretária do cara, que eu conheci ela
de uma forma totalmente inusitada. Ela falou, pô, eu sou instrumentadora, sou secretária do tal cirurgião. Pô, você posso falar com ele? Pega meu WhatsApp aqui depois dessa forma. Teve caras que eu entrei em contato pessoalmente no Instagram, não me responderam. Hum. Eu mandei um vinho com uma carta pro consultório dele, ele me ligou no outro dia. Então, eu costumo falar que tem várias formas de você chegar até ele, e eu não gosto de engessar uma única forma, porque quando eu engessei uma forma para eu conseguir chegar em Harvard, não deu certo. E a forma que todo mundo falava para mim que eu ia conseguir chegar em Harvard, eu não consegui. E foi quebrando a cabeça e tomando um tapa na cara, e tomando não, e vamos dizer assim, mexendo aqui, mexendo ali, que eu consegui chegar a um caminho que ninguém tinha conseguido para chegar em Harvard. Então, assim, eu acho que o caminho para você, para ele, para mim vai ser cada um diferente, mas o que eu acho que é o grande diferencial é a vontade de você querer chegar lá e não seguir uma forma engessada, sabe? Porque cada um tem sua forma de chegar. Tem um cara, talvez, que ele não vai conhecer a secretária, mas ele vai conhecer a esposa do médico, e a esposa do médico é amiga da mãe dele, ele vai falar com a amiga da mãe dele e vai chegar. Então, eu acho que você tem que ter a vontade, não tentar procurar uma metodologia, assim, sabe? Porque tem inúmeras formas de você chegar lá. Perfeito. E outra coisa também que é muito importante no processo é que você não vende resultado. Você vende opções que podem ser feitas, mas depende unicamente e exclusivamente da pessoa, o médico, o aluno que vai estar comprando e assinando as suas mentorias, né? Uhum. Mas vamos falar agora sobre a sua aprovação, né? Eu acho que é algo que todo mundo está aguardando, né? Algo que todo mundo tenta também, almeja. E é uma conquista muito, muito bonita, muito grande. Como foi esse processo de aprovação? Em Harvard, vamos falar um pouquinho mais. Quando eu estava um certo dia dentro de um centro cirúrgico, um médico virou para mim e falou assim, cara, eu não estou falando que isso é uma regra, mas é inegável que quando você faz alguma coisa no exterior, não só na medicina, qualquer área, e você traz essa coisa que você fez no exterior para o Brasil, o brasileiro ele tende a ver as coisas no exterior como algo melhor. É uma validação, a gente chama no Então fala, marketing. pô, fala que esse iPhone aqui veio da China e esse outro veio dos Estados Unidos, o cara vai querer o que veio dos Estados Unidos, porque normalmente o que vem de lá é melhor, o É que vem da melhor. Europa é melhor. Então ele falou, cara, você quer. Eu não estou falando que isso vai ser uma garantia de sucesso na sua carreira ou que você vai ser um médico melhor por isso. Mas eu acho que pode trazer um certo valor agregado à sua carreira, ao seu currículo, né? Não é garantia de sucesso, garantia de você ser bem-sucedido, nada disso. Mas vai somar para você. É você fazer alguma coisa no exterior, em algum lugar renomado no exterior. Eu acho que isso vai trazer um peso muito grande para o seu currículo. Como eu disse, não é um sucesso, não é uma garantia de sucesso, mas é algo que pode somar na sua trajetória. É você fazer alguma coisa fora. Eu falei, pô, mas o que? Ele falou, cara, faz um fellow acadêmico, faz algum intensivo em alguma faculdade dos Estados Unidos. Eu comecei a pesquisar. E aí eu pensei, cara, Harvard, né? É um sonho, mas Muito mas distante, muito né? distante. Eu falei, cara, que isso, velho, Harvard. E comecei a pesquisar sobre. E aí comecei a fazer algumas aplicações para Harvard. No próprio site de Harvard, eles têm os programas da Harvard Medical School, que é a escola médica de Harvard, para você aplicar. E apliquei para Oxford, apliquei para Cambridge, apliquei para a Universidade de Manchester. Comecei a aplicar. E eu mandei, sem brincadeira, mais de 100 e-mails. E eu obtive um total de 0 respostas na primeira vez. E eu falei, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não tinha respostas, só, tipo assim, ausência de resposta. Depois de muito tempo, a Universidade de Manchester me respondeu, me convidando para uma possível entrevista online. Eu fiz a entrevista com a Universidade de Manchester e fui aprovado. Estava super feliz. Mas eu falei, cara, Manchester, né, não é tão reconhecido, nunca ouvi ninguém falar de Universidade de Manchester, eu quero ir para Oxford, para Cambridge, desculpa, eu também prestei Stanford. E aí eu passei em Stanford para um curso pago, era US$ 25.000, se eu não me engano. Bem caro, né? Mais de R$ 100.000. Eu falei, cara, será até onde compensa fazer um curso R$ 100.000 sem estudante? E aí, isso, eu comecei a fazer no segundo semestre de faculdade. E eu fui aprovado em Harvard agora em janeiro. Então, tem 3 anos e meio que eu estou nessa busca de uma aprovação em Harvard. Então, não foi assim. Foi 3 anos tentando, quebrando a cabeça, tomando não, ausência de resposta, e falava com um e falava com o outro, e ninguém me respondia, aquela raiva que ninguém me respondia. E eu falei, o que está acontecendo? E assim foi. Aí eu passei em Stanford, mas passei tendo que pagar US$ 25.000, para mim eu não queria pagar, não acho que seria um investimento que teria um retorno positivo. Positivo, né? E no atual momento, até eu comentei com meu pai, ele falou, cara, mas até que ponto que isso vai somar, né? Foi uma conversa que a gente teve na família ali, todo mundo. Falei, até que ponto que isso vai ser interessante. E aí eu, um dia, conheci um cara que estava fazendo
eu estava fazendo uma pesquisa em Harvard, um brasileiro que fazia Federal de Minas Gerais, estava no terceiro ano de faculdade, estava junto comigo ali, e estava fazendo uma iniciação científica em Harvard. Aí eu mandei mensagem para ele no direct do Instagram, ele me respondeu, eu falei, cara, poder marcar uma call pra gente bater um papo sobre e tal? Ele falou, claro, vamos marcar. E aí eu marquei, comecei a conversar com ele, ele falou, ó, seguinte, Harvard recebe 1 milhão de e-mails por dia. Você realmente acha que alguém vai te responder? Um brasileiro que ninguém conhece, desconhecido nada? Eu falei, irmão, então como é que chega nisso aí? Foi um dos motivos que ninguém nem respondeu, então. Né? Como é que chega? O que tem que fazer para chegar aí? Ele falou, cara, o caminho que você está fazendo de mandar e-mail para Harvard, isso existe. Os caras recebem 1 milhão de e-mail por dia. Você acha que alguém vai olhar o seu? Não existe. Ele falou, o que eu fiz é tentar achar, o que eu posso te dar uma dica, né? É achar brasileiros que estão dentro de Harvard e pode fazer uma ponte para você no serviço que eles estão. Aí eu falei, mas como? Ele falou, cara, igual você me conheceu. Foi assim, tinha um professor da minha faculdade lá em Minas Gerais que estava fazendo uma pesquisa em neurologia em Harvard. Eu mandei mensagem para ele, ele fez uma ponte e me trouxe para cá. Aí vai eu procurar gente que estava em Harvard. E foi a coisa mais difícil do mundo. Como é que eu vou achar um brasileiro dentro de Harvard? Não tem como. Você vai no Instagram pesquisando, mandar mensagem para uns caras desconhecidos, ninguém me conhece. Qual que é a confiança que o cara ia ter de chamar um desconhecido para estar em Harvard, né? Sim. O cara lá era professor dele, então era bem mais tranquilo. E aí comecei a quebrar a cabeça. Falei, irmão, podemos marcar outro call? Podemos. Liguei pra ele, falei, fulano, como é que eu faço? Não tô achando, não sei o quê, lá. Ele não podia lhe indicar, não, ele? Mas o cara não quis me indicar. Não sei por quê. Acho que eu senti que ele estava um pouco competitivo comigo. Mas não quis me indicar e tal. Eu falei, me dá uma dica. Ele falou, cara, eu vou te dar uma dica, eu vou te dar um insight que eu não poderia nem dar, porque eu tô desenvolvendo uma mentoria agora de como chegar aqui, não sei o quê, e eu não vou te dar, eu não posso, isso vai ser uma pauta dentro da minha mentoria, até, eu já quis me vender mentoria, até se você quiser vai custar R$ 2.300 minha mentoria, se você já pode, faço até um desconto para você na pré-com. Eu falei, cara, eu não quero, eu não vou pagar, eu vou conseguir sozinho, não vou pagar nada para estar aí. Ele falou, ó, o que eu posso dar de dica é o seguinte, entra no site, tem uma dica para os estudantes de medicina aí, entra no site da Universidade de Harvard, pega a especialidade que você quer, por exemplo, vamos falar da sua, gastro, cirurgia do aparelho digestivo. Ver quem são os médicos do aparelho digestivo que estão filiados à Universidade de Harvard. Vamos lá, Dr. João, Dr. Pedro, Dr. Felipe, por exemplo. Você vê onde cada um desses doutores trabalham, porque Harvard tem 6 hospitais filiados a ela. Então você tem que ver aonde que o Dr. João, que é um cirurgião do aparelho digestivo, que é um cara que você tem interesse em estar do lado dele, trabalha. Aí vamos pôr, ele trabalha no Brigham and Women's, que é um hospital filiado a Harvard. Você vai entrar no site do Brigham and Women's e vai ver o cadastro do Dr. João. E você vai entrar em contato direto com ele, manda um e-mail direto para ele, ou para a equipe dele, para a secretária dele. Beleza. Que é muito mais fácil ele achar. A probabilidade é bem maior dele responder. Seguinte, a Harvard Medical School em si, depois ou então manda um vinho com cartão. Depois que eu fui descobrir isso, a Harvard Medical School, ela não põe aluno dentro dela de fora. Então, o que ela faz? Ela é uma faculdade normal, que a única forma de você estar ali dentro é você prestando um vestibular e fazendo um curso de medicina lá dentro. Então, como que esses brasileiros conseguem chegar em Harvard? Através de médicos que são filiados a Harvard, que ele coloca o estudante dentro de Harvard porque ele quer, por fora, vamos dizer assim, e quando o estudante ele é colocado dentro de algum hospital de Harvard por algum médico que trabalha ali, que chamou ele por fora, ele automaticamente se torna um membro de Harvard, porque ele está dentro de um hospital que é de Harvard. E aí ele ganha um cartão que ele tem acesso à Universidade de Harvard, mas ele é como se... Imagina que você mora num condomínio fechado e você está lá dentro, você pode usufruir da quadra de futebol, da quadra de tênis, do banheiro que está ali, mas você não é um membro, você não é um estudante de Harvard, você é um visitante ali. Então, no caso, eu vou ser um membro de Harvard durante um mês, que eu vou poder usufruir de toda a estrutura de Harvard, que eu vou poder estar dentro da Universidade de Harvard, poder assistir às aulas de Harvard, mas eu sou um passageiro ali. Que algum médico, por exemplo, o Dr. João, que eu dei como exemplo, me colocou lá dentro. Entendeu? Porque a Harvard em si, ela não capta estudante para dentro dela, se não for você fazer um curso pago ali dentro dela. Então, e aí foi assim que eu fiz. Aí fui lá, entrei no site de Harvard, eu gosto de cirurgia plástica, peguei todos os cirurgiões plásticos que estavam ali, entrei vi em quais hospitais que ele estava afiliado, entrei nos sites dos hospitais, fui vendo os cadastros de cada um. Cara, enviei mais de 150 e-mails. Para 200 e-mails para esses caras.
e aí não respondia. E aí eu liguei pro Felipe, falei, irmão, não vou pagar a mentoria, mas até falar o nome de quem me ajudou foi o Felipe. E aí eu falei, cara, não vou pagar a mentoria, mas eles não estão respondendo meu e-mail. Aí ele falou, me manda seu e-mail que você tá mandando pra eles. Aí eu peguei e enviei o e-mail pra ele. Ele falou, cara, esse e-mail que você tá aí, meu irmão, ninguém vai te responder. O e-mail, desculpa a palavra, mas ridículo desse, ninguém vai te responder. Eu falei, irmão, o que que mais você quer escrever no e-mail? Ele falou, cara, você tem que anexar documento, você tem que anexar quem você é, o que que você já fez no Brasil, você tem que passar credibilidade. O americano, ele é um cara chato, ele não vai te colocar pra você acompanhar uma cirurgia do lado dele, sendo um desconhecido. Aí lá vai eu, montar currículo, montar portfólio. E isso já passado um ano já, quebrando a cabeça. E aí montei, cara, um e-mail com a minha vida inteira, foto, não sei o que, mandei. E não obtive resposta. Mesmo assim. Eu tava para desistir. Até que eu conheci um médico que que fez residência de cirurgia plástica em Harvard, mas hoje em dia ele mora em Nova York. E como ele mora em Nova York, ele falou, cara, eu já perdi todos os meus contatos de Harvard, eu fiz residência em Harvard tem 6 anos, então não tem mais contato lá dentro, não sei mais quem tá lá, muito tempo atrás. Aí ele falou, cara, pensando bem, eu acho que eu tenho contato da secretária do chefe do serviço de residência plástica de Harvard, É o melhor que que é o tem. melhor possível, É o melhor que trabalha no Massachusetts General Hospital, que é o hospital que eu vou rodar, que é o Hospital Geral de Massachusetts, que é o melhor possível. Eu falei, meu irmão, se você conseguir esse contato para mim, vai ser o melhor possível. Cara, ele criou um grupo no Gmail, eu, ele e a secretária do chefe do serviço de residência de cirurgia plástica de Oportunidade Harvard. única. Aí eu falei, cara, esse cara foi um santo, né? Esse cara foi um santo. E aí ele me conectou. Aí eu liguei pro Felipe, que foi o cara que tinha me ajudado lá muito tempo atrás. Eu falei, Felipe, consegui. Então ele falou, irmão, bem-vindo a melhor forma de você conseguir, achando uma pessoa que te coloca lá dentro. Porque e-mail, você não vai se passar de um mero desconhecido. E aí, eu entrando ali dentro, aí tá, e depois que ele me conectou à secretária, eu tive que passar por uma fase gigante de processo seletivo. Teste de inglês, teste de proficiência, envio de documentação, tanto pessoal como, assim, passagem pela polícia, para ver se não tinha nenhuma passagem pela polícia, vacinação, documento dos meus pais, porque na época eu tinha 20 anos, eu era menor de idade, né? Lá 21. É. Então, assim, muita assim, documentação, tudo mês e mês, até que eu recebi a carta de aprovação, aí foi um dia bastante especial. Mas é uma forma que Tudo isso para 4 semanas, né? mas que eu puder dar uma dica para os estudantes de medicina. Repito, não tem regra, não tem metodologia, não tem método. Eu acho que tem caminhos. E cada caminho vai ser o melhor para cada um. Para mim, a forma que deu certo foi achando um cara que me conectou. Mas eu sei pessoas próximas a mim que vão estar em Harvard junto comigo que conseguiram por e-mail. Eu não tive a felicidade dos caras responderem meus e-mails. Eles não responderam meus e-mails, não tive um sucesso, mas teve uma amiga que estava comigo que conseguiu através de e-mail, que enviou e-mail dessa forma que esse amigo lá da mentoria tinha me ensinado e ele conseguiu. E ela conseguiu através de e-mail. Eu tive que ser uma pessoa. Então, eu repito, eu não gosto de método, de metodologia, porque eu acho que tem várias formas de você conseguir. Eu não gosto de engessar um método. E a gente está até desenvolvendo uma mentoria que vai ao ar em fevereiro de como ir para Harvard. E dentro dela, a gente tem hoje 7 caminhos de como chegar em Harvard. Porque o que vai dar certo para mim não quer dizer que vai dar certo para o outro e para o outro, né? Então, a gente tá com 7 caminhos dentro da mentoria hoje de como chegar em Harvard. Desde o e-mail, desde você conhecer uma pessoa, desde a outros vários que a gente vai falar lá dentro. E um pilar primordial nesse processo foi que ele não desistiu, né? É. Porque durou muito tempo, o processo foi árduo, mas não teve desistência. Persistência que levou à aprovação. Mas um método, o seu método foi o tal chamado network, né? Um conhecendo o outro, puxando o outro, porque isso na medicina é muito importante, né? Todo dia a gente faz muito essas partes de congressos, essas coisas. Eu fiz muito network desde que eu entrei na área de cirurgia bariátrica e isso me cresceu muito, conheci muitos médicos de outros estados através do network e aí acaba captando muita coisa, ser chamado para operar no canto, chamado para operar no outro. Então, network é importantíssimo para medicina e para outras áreas, mas a gente que está falando de medicina aqui é muito importante. Você conseguiu isso com network, né? Total. Total network. Deixa eu te fazer outra pergunta, Roberto. Como é que, voltando a conversar sobre empreender, como é que você acha que a sua experiência com empreendedorismo pode trazer para a sua futura formação? Te imagina aí, formado, médico, e como é que isso vai andar? Vamos lá. Até entrando um pouquinho
na minha segunda empresa que eu não comentei sobre, que hoje a gente é um ecossistema que a gente fornece conhecimento a nível de investimento, tanto básico, tanto aprofundado para o médico. Se eu tiver errado, até pode me corrigir. Eu acho que hoje o médico, ele é uma pessoa que ele sabe muito de medicina em si, né? E fica um pouco defasado nas outras áreas. Então, assim, foi uma coisa que eu percebi estando no meio médico, estando ali nos hospitais. O médico, ele é um cara que ele tem muito conhecimento a nível de medicina, mas quando se fala e ele é um cara que ganha muito dinheiro, é inevitável. O médico hoje em dia ganha, todo mundo sabe, ninguém que é bobo, porque o médico ganha dinheiro. Só que ele é um cara que ele não sabe gerir o dinheiro dele. Então, o que eu mais ouço nos hospitais é, cara, minha filha gastou não sei quanto no meu cartão hoje. Cara, minha esposa comprou uma bolsa no meu cartão não sei o que hoje. Eu não sei como que eu vou aposentar. Que não sei o que, não sei como que eu vou pagar aquela conta. Comprei vinho, não sei lá o que. Minha esposa fechou uma viagem pra lá e sim, cara, ele ganha muito dinheiro, mas ele gasta muito dinheiro. Então, eu percebia que todo o dinheiro que eu estava no hospital tinha um assunto chamado aposentadoria. Toda roda que eu estava, os caras estavam falando de aposentadoria. Como que eu vou aposentar? Minha esposa está estourando meu cartão, minha filha fechou uma viagem com as amigas para não sei aonde. E o cara ficava muito bitolado nisso. E eu só ouvia falar de aposentadoria. E o médico acaba ficando um pouco escravo, né, da profissão, né? Porque tem que trabalhar, Trabalhar para pagar as contas. porque E o não resto tem, da vida, o né? A resto da vida, aposentadoria porque, nunca porque chega. nunca chega a aposentadoria, né? E eu tenho um grande amigo que faz economia na GV, e ele falou, cara, vamos começar a desenvolver é, eventos para fornecer conhecimento a nível de investimento para esses médicos? Eu falei, vamos. Hoje ele trabalha numa corretora que é pertencente ao BTG, e eu falei, vamos fazer uma parceria? Eu vou fundar uma boutique e uma empresa, vamos dizer assim, melhor. E a gente faz uma parceria e vocês fornecem o conhecimento de vocês, que vocês mexem com investimento, vocês trazem grandes players que estão dentro do BTG, CFA, CFOs, para não sei se vocês sabem, mas são pessoas certificadíssimas no mercado financeiro. Hoje, acho que um CFA é um dos cargos máximos que você pode chegar a nível de certificação dentro do mercado financeiro para estar falando com esses médicos e eu vou ficar responsável pela captação desses médicos. Então, assim, nessa trajetória na faculdade, eu acabei fazendo muito networking e conhecendo uma rede vasta aí de médicos. E, diante disso, eu fiquei responsável por convidar esses médicos que eu conheço em meio ao networking que eu fiz para estar no evento e eles vão fazer o evento trazendo pessoas renomadas para estar palestrando. E aí foi onde a gente fundou hoje um ecossistema que a gente fornece investimento para médicos, né? E a gente tem vários planos, várias coisas dentro desse ecossistema, posso até entrar um pouco mais a fundo depois, é, a nível de investimentos. Então, hoje, a gente pega esses médicos, traz para. A gente costuma fazer jantares, costuma fazer coquetéis dentro das salas que a gente tem de apresentação do BTG, traz uma pessoa para estar palestrando ali dentro e eu sou responsável por fazer essa captação. Então, hoje, a gente acaba fazendo não só os médicos que eu conheço, mas a gente acaba captando pessoas. Por exemplo, hoje a gente fez um evento em parceria com uma startup, que é uma startup na área da saúde. Eu cheguei para o dono da startup e falei, cara, você tem interesse em fornecer, eles são uma plataforma de telemedicina, que eles têm mais de 4 mil médicos na plataforma. Eu falei, cara, cheguei para o dono da startup e falei, você teria interesse em fornecer conhecimento a nível de investimento de finanças para esses médicos? Ele falou, cara, ótimo. Para mim, que sou dono da startup, seria um presente, um marketing super legal, eu poder oferecer um conhecimento para os médicos da minha plataforma. Então, eu não vou nem te cobrar nada para levar esses médicos, só de eu poder fornecer um evento desse com pessoas renomadas vai ser interessante. Então, hoje a gente colocou inúmeros médicos, fez um evento fechado para essa startup, onde a gente pegou os médicos só dessa plataforma de telemedicina, levou para dentro do BTG, fez um jantar para eles e foi mais de 1 hora de palestra a nível de investimento. A sua pergunta, eu vou pedir para você repetir para mim, que eu comecei a falar aqui, me perdi um pouquinho, qual que seria a pergunta específica para responder. O que é que o empreender vai trazer para você depois de formado? Vamos lá. Eu acho que quando a gente empreende, a gente acaba quebrando muita cabeça, a gente acaba tomando muito não, tomando muito tapa na cara, vamos dizer assim, e isso, querendo ou não, a gente vai criando uma maturidade. Então, hoje, quando a gente senta numa roda de conversa e fala, o cara começa a falar sobre um negócio, eu já olho para aquele negócio pensando nos problemas que aquilo ali pode dar, como que ele vai monetizar aquilo, começa a pôr numa balança, cara, isso aqui é bom, mas será que compensa?
até que ponto isso é monetizado de uma forma legal, até que ponto isso é interessante. Então, eu acho que você tá empreendendo desde cedo faz que você, lá na frente, já vai ter passado por várias situações que quando uma pessoa for te apresentar um possível negócio, você já consegue ter um olhar mais maduro para criticar aquilo ali e falar até que ponto isso é interessante, até que ponto eu vou monetizar isso, até que ponto, quanto tempo que eu vou demorar para pagar o investimento que pensa me gerar lucro. E não só isso, mas como você vai criando uma certa bagagem de conhecimento para quando você for criar a sua clínica, vamos dizer que você é médico, já você vai criar uma clínica e a pessoa vai te oferecer uma possível proposta dentro da sua clínica, você fala, cara, eu já vi isso não funciona. Então, eu acho que a bagagem que você vai criando desde cedo vai te dando uma casca, uma estrutura para você errar, a gente sempre vai errar, né? Isso é inevitável, mas para você errar menos lá na frente. Menos, né? Ele tem uma visão muito boa, né? Quantos anos, Roberto, você tem? 21. 21, muito E eu bom, achava que eu era novinha. É uma visão muito boa porque isso aí acontece muito. Eu hoje, pelos erros dos outros que eu passo, que eu já vi, eu não quero repetir isso, né? E, e esses erros que eu vejo podem acabar dando um problema sério na empresa de uma pessoa. Você vê o seu amigo ali que tem empreendendo errando também. Então, eu costumo falar assim, Na cara... prática, né? Na Aprende com a prática, dor. com a dor, você vê na prática. E você não quer que aconteça com você isso aí, exatamente. Porque acontece muito esses erros, porque o médico não sabe fazer isso, né, menino? O médico erra muito nisso aí. O médico ele é formado em fazer a cirurgia, mas eu sou cirurgião, fazer a cirurgia, mas essa parte aí vai acabar errando, né? Então, aprende com os erros, né? É importante. Aí, um curso, uma coisa dessa ajudando a pessoa, isso vai Inclusive, ser vou arriscar deixar na nossa mesa, também deixei no episódio do Dr. Arnaldo, que ele é gestor do hospital, do Grupo muito Fleury, bom isso. do Sarra, mas é uma opinião que eu tenho muito forte em mim, é que deveria ter uma cadeira dentro da faculdade, além de todas as outras. Eu sei que tem um desgaste de ensino, de aprendizado, tudo, mas sobre gestão financeira, no mínimo. Eu concordo com você 100%. Agora, uma dica que eu dou a você assim, organize, deixe tudo organizado, porque a residência não tem Puxa, não tem esse horário da tarde, de manhã livre, não, né? A residência é muito pesada. E uma coisa que eu vi, que eu achava que ia ficar mais tranquilo depois da residência, não fica não, né? Piora, né? Pior ainda, porque a responsabilidade é muito grande, né? As coisas vão crescendo, crescendo, e a responsabilidade é muito grande. Você está lidando com pessoas, com vidas, né? E aí não pode ficar desatento no momento, né? Então, cada vez eu acho que vai ficando mais difícil. Então, você faz tem que parte do deixar, faz parte do processo. processo, tem que deixar bem organizado, porque você falou que tem um horário, uma manhã livre, uma tarde livre, e você sabe, você que acompanha a minha rotina, É, é bem complicado. e eu fico aqui, Roberto, te admirando muito e me enxergando em você. Eu tenho 25 anos, também tenho algumas empresas, e vejo amigos e pessoas do meu ciclo de amizade que se formaram junto comigo, que às vezes não têm essa mesma mentalidade, né? E às vezes a gente tenta passar um pouquinho para essas pessoas esse caminho percorrido. Mas é isso. É influenciar positivamente as pessoas para que elas sempre gerem positivamente o que a gente imagina no nosso futuro, né? Empreendedorismo não é fácil, né? Não é fácil. E existe dentro do empreendedorismo o Vale da Morte. É. Eu não sei se você já passou por essa fase, se está passando, mas são processos que trazem amadurecimento para a gente, como pessoa, como empresa, como negócio, e é aquela coisa, ver onde aconteceu o erro, não repetir, e às vezes aprender com o erro das outras pessoas para que a gente não cometa também. Mas voltando para o contexto da medicina, né? Empreender, a gente às vezes trata de números, e na medicina a gente trata com pessoas. E como foi que você chegou por essa paixão na cirurgia plástica? Como que eu cheguei nessa paixão pela cirurgia plástica? Vamos lá. Quando eu decidi fazer medicina, eu não vou negar. Eu entrei na medicina um pouco por pressão familiar, um pouco do meu pai também. Seu pai é médico? Não, meu pai é advogado. Mas ele sempre me incentivou bastante a fazer medicina. E ele sempre, não vou Se dizer arrependeu? jamais. Obrigada, seu pai. Obrigado, meu pai. Obrigado, pai, por isso. Mas ele não vou dizer que ele colocava uma pressão, mas ele me incentivava a seguir essa carreira. Ele sempre gostou pra caramba. Acho que era um sonho também ter um filho médico, né? Ter uma irmã, ele incentivou ela também a fazer medicina, enfim. E eu não vou negar, eu entrei na medicina, eu gostava da medicina, mas mas eu não amava, foi muito por pressão. E até uma dica para quem quer fazer medicina: você pode até entrar sem amar, mas você não termina sem amar. Eu acho que dentro da faculdade de medicina
eu virei a chavinha e comecei. Hoje em dia eu sou um cara completamente apaixonado pela medicina. Eu adoro estar dentro do hospital, adoro estudar medicina, mas eu não entrei assim. E se eu não tivesse virado essa chave, eu acho muito difícil eu terminar a faculdade sem se amar. Porque você mais que eu sabe disso. É bem desgastante uma faculdade de medicina, é um processo árduo. Então, se você não gostar muito daquilo ali, eu fiz essa semana uma prova de imunologia, eu falei, cara, não é possível que eu estou estudando isso aqui. Porque é muito chato, é difícil, então tem coisas que, sim, ou você realmente tem um propósito maior, ou você não consegue terminar. Então, o que eu falo hoje eu sou um cara apaixonado pela medicina, hoje eu gosto muito de medicina, mas eu não era assim no começo. Eu virei uma chave que foi essencial para eu conseguir terminar meu curso, porque se eu tivesse acabado para você É, terminar assim. ser médico não é fácil, né? Hum, Mas é isso é amor, né? Se hum. você, não tem coisa melhor, pior que você trabalhar como médico e não gostar. Que fornece serviços de marketing, publicidade para médicos. Eu conheci vários médicos que estão médicos, eles não são médicos. É, E dentro desse meu contexto existe uma diferença enorme entre ser e entre estar. né? E isso é perceptível nas Eu ações. gosto muito de medicina hoje em dia, eu sou apaixonado, hoje eu tenho muita vontade, como eu te falei, eu gosto muito do mundo de negócio, mas gosto muito da medicina, é até uma coisa difícil, porque eu sei que lá na frente eu vou ter que pesar mais para algum lado, porque não dá para levar, hoje em dia eu consigo conciliar esses dois mundos, mas é inevitável que vai chegar um momento que eu vou ter que tomar a decisão aonde colocar mais peso, né? Isso vai ser um negócio bem difícil, porque eu gosto muito dos dois meios. Eu não abriria mão de exercer a medicina hoje em dia, porque eu gosto muito de operar, eu gosto muito de estar no centro cirúrgico ali. E você perguntou como que foi a minha escolha pela cirurgia plástica. Eu entrei na faculdade de medicina sabendo que eu queria cirurgia. Sempre gostei muito do procedimento, apesar de nunca ter feito nenhum procedimento anteriormente, nunca ter visto um bisturi na minha frente. Eu sabia que eu queria fazer procedimento, que eu não queria ficar simplesmente numa clínica ali conversando. E Mas você conversa bem, né? Então seria bom para você, mas ele quer a prática, A eu né? queria, conversão seria eu gosto de pôr a mão na Seria massa. bem, é. E aí eu falei, meu, como que eu vou escolher? E na época, eu não, pra ser sincero, não sei como, mas eu tinha uma tendência ou a ir para a cirurgia do aparelho digestivo ou a plástica. Eu não sei por quê, mas sempre foi duas áreas que me despertou interesse. Eu não sei se é porque eu tinha um primo que estava fazendo fazer cirurgia plástica, isso me estimulou, se é porque na época da escola eu gostava de estudar o aparelho digestivo, mas foram duas áreas sempre na minha cabeça. Eu nunca pensei, por exemplo, em oftalmo, em cardio, nunca foram coisas que me despertaram interesse. E ao decorrer da trajetória na faculdade, eu fui percebendo o estilo de vida do cirurgião plástico, como ele trabalhava, como funcionava uma clínica de cirurgia plástica. E eu via muito uma empresa ali, sabe, na cirurgia plástica. É um cara que ele foca muito no marketing, ele é um cara que ele é muito business também. É. E eu curti muito o lifestyle, vamos dizer assim, do cirurgião plástico. E eu falei, tá, mas eu curtir só o lifestyle não é necessário, eu tenho que curtir a cirurgia plástica em si. E para isso, eu comecei a acompanhar os cirurgiões plásticos. E quando eu comecei a ver cirurgia plástica, que era aquele resultado estético imediato, que a paciente fala, nossa, meu nariz tá diferente, minha mama tá bonita, foi algo que eu falei, cara, legal transformar a autoestima das pessoas, pôr as pessoas com autoestima mais elevada, e foi assim que eu decidi ir para esse meio da cirurgia plástica, assim. Perfeito. Eu, quando entro na cirurgia, o que tem de estresse acabou, né? Quando você tiver isso, no momento que você está operando a cirurgia, pode ter o estresse que for lá fora. Você lá você se diverte, se sente bem. E a cirurgia, sim, né? Agora, é como você falou, mudar o estilo de vida, a qualidade de vida da pessoa é muito grande, né? Eu que faço bariátrica, imagina, uma pessoa que sempre teve obesidade, hoje faz academia, tem atividade física todo dia, tá com o corpo bonito, a autoestima lá para cima. Isso é válido, isso vai Com importante. certeza. Mas eu concordo com você que a parte do consultório, da parte da clínica do cirurgião plástico tem um pouco mais de marketing, de business, né? Maior, né? A gente vê, E né? isso me despertou muito interesse, esse lado mais empresarial da clínica de cirurgião Tem, plástico, tem assim. isso também. E como você enxerga um impacto social futuramente com as suas ações que você está desempenhando hoje? Na cirurgia plástica? Em tudo, porque assim, é No- muito novo, já tá com tanta coisa, né, é, Miranda? Já tem um. Então, Porque a gente sempre faz algo com um propósito social também, né? Ajudar pessoas. Ah, eu quero Claro. ser cirurgião plástico pelo fato de renovar a autoestima, mas num contexto geral, entre empresa e medicina, qual o impacto você enxerga maior nesse teu propósito? Eu gosto muito de ver, adoro podcast, inclusive, e sempre estou vendo muito podcast de empresário, de empreendedor. E eu já vi muitos falando uma frase que me conecta muito com o meu propósito de vida, e que eu acho muito interessante, que é, chega um momento da vida que quando você atinge um sucesso profissional, um sucesso financeiro,
o seu objetivo não se torna mais o dinheiro, não se torna mais ser bem-sucedido na profissão, e sim ajudar o próximo, né? O Elon Musk hoje, que é o homem mais rico do mundo, ele fala isso. Ele fala, cara, hoje eu estou num patamar financeiro de sucesso profissional que eu não preciso mais ganhar dinheiro, eu não preciso mais provar a minha expertise. Hoje eu estou no mundo para mudar a realidade de algumas pessoas através de inovações que eu vou criando e para ajudar pessoas, que é uma inovação marco que o ChatGPT que ele trouxe hoje, quantas pessoas, empresas que ele está ajudando. Então hoje o meu propósito de vida obviamente, primeiramente, que ainda não tive e não cheguei onde eu quero chegar, é um sucesso profissional, um sucesso financeiro, e depois que eu atingir isso, num futuro próximo, é poder ajudar pessoas através dos conhecimentos que eu adquiri durante minha trajetória, e não só isso, mas poder ensinar pessoas diante dos aprendizados que eu tive na vida, para que torne o caminho delas um pouco mais fácil e que elas não passem por aquelas dificuldades que talvez eu tive que passar ou outras pessoas que teve que passar para atingir o sucesso profissional, o sucesso financeiro, o sucesso social que ela almejar aí. Ser um facilitador nesse processo, né? Pois é, estamos chegando a mais um finalzinho do nosso temporada. É a parte que ninguém gosta, a parte que termina. Eu queria só deixar eu prometi que eu ia deixar essa uma dica para os estudantes de medicina, que eu costumo falar assim, muita gente me pergunta, né? Quando que é a hora certa para você começar a fazer um estágio? Quando que é a hora certa para você começar a empreender? E eu costumo falar o seguinte, quando você tem um andar em um prédio que você quer chegar, quanto antes você começar a subir os degraus da escada do prédio, antes você vai chegar naquele andar que você almeja. Então, muita gente no começo me criticava, pô, você tem que focar na faculdade de medicina, você está fazendo estágio, agora não é hora disso, vai estudar, não sei o quê. Dentro de casa, assim, familiares me falavam isso. E hoje em dia, eu acho que se você é um estudante, que você consegue conciliar a sua rotina da faculdade, que obviamente é a sua prioridade, com coisas extra-faculdade, extracurriculares, que vão te gerar um certo impacto no futuro, por que não? E hoje eu vejo pessoas que estão ali, que me criticavam, talvez no começo, por não estar na faculdade estudando, mas que essas pessoas, elas estavam na faculdade simplesmente sentada na área de fora da faculdade, conversando com um amigo. E nesse tempo eu estava tendo um centro cirúrgico, por exemplo. Então, eu acho que assim, quanto antes você começar a subir seu degrau, os degraus da escada, antes você vai chegar no andar do prédio que você almeja. Então, esse negócio, pô, o quanto que é a hora certa? O quanto antes. Eu acho que o quanto antes. Eu concordo e eu fiz isso também, tá? Eu me lembro muito bem quando eu era estudante de medicina na sua fase. Meu pai é médico, cirurgião. Eu me lembro meu pai dava plantão terça-feira no trauma, lá em João Pessoa, né? E aí eu ia com ele no plantão várias vezes, estudante de medicina. E muitos me falaram, não, vai para casa, tá muito novo aqui ainda. E hoje eu não me arrependo de nada, porque hoje eu sou cirurgião, tenho minha profissão, e aprendi muito nesses plantões aí do meu que eu conheci pessoas. Eu entrava em cirurgia de ortopedia. Eu nunca fiz ortopedia, nunca queria, mas eu estava lá, estava aprendendo, via as coisas, tinha mais. Você acabava ficando mais sabendo o que está acontecendo no centro cirúrgico, como tem que fazer. Então, quando eu cheguei na residência médica, eu já sabia algumas coisas, porque eu fiz muito estágio. E é isso aí. O estágio, eu acho que o estudante de medicina tem que fazer estágio. É importante porque não tem responsabilidade, está lá para assistir, para ver. Acaba algum médico deixa fazer algumas coisas, você começa a dar uns pontinhos, começa umas coisas por supervisão de um médico lá. Eu acho que tá corretíssimo. E o estágio de medicina a gente sabe que não é algo tão comum, até porque não é remunerado igual nas demais profissões, no direito, na psiquiatria. Então o estudante ele não tem muito esse hábito, essa cultura e nem se interessa muito, né? Eu tenho certeza que se falasse que era remunerado, ele ia arrumar um tempo para fazer. Mas estudante não tem que ganhar dinheiro, não. Estudante tem que aprender, né? Com certeza. Começa de cirurgião. Essa parte é deles, né? O estudante tem que estar lá aprendendo, né? Porque essa parte aí é importante demais. Essa fase é uma fase, né? Eu acho que essa fase é muito importante. O estudante está lá com o médico, acompanhando. Eu não tenho dúvida quanto você está aprendendo nos seus estágios aí. Né? Com certeza. Roberto, a gente deseja aqui as melhores intenções para a sua carreira, para o seu futuro, para a sua formação. Prazer conversar, saber um pouquinho sobre a sua história. E é muito bom para a gente, né? Às vezes dá um desperta, dá um, poxa, tem gente também que está lutando para estar no caminho. Não, eu acho interessante porque
jovem demais assim, já está nessa parte de empreendedor, já tá, eu acho que é aquela que é nova Tem que fase, ser, né, Roberto? né? É a nova fase, né? A nova fase que vem aí com já sabendo empreender, já sabendo o que quer, já sabendo fazer as coisas direitinho. Eu acho que é isso aí, tá corretíssimo. Tá tudo muito claro para você, o seu futuro, sua visão, e parabéns. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar no futuro próximo aí os acadêmicos. Perfeito. E quando se formar cirurgião plástico, vai vir aqui novamente falar Com sobre certeza, cirurgia com certeza. plástica, Pode deixar. né? A gente pode até fazer uma parceria, né? Olha. Com certeza. Pois, muito obrigada. Agradecimento especial aos nossos patrocinadores, ao Hospital Sarra, à SciTech e a você que ficou até o finalzinho dessa temporada conosco. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações todas as quartas-feiras, quando vierem os novos lançamentos, e até a próxima.